Uma coisa é certa: a pior surpresa é aquela que está bem embrulhada. Eu sou o Deus Erque e estou aqui para te acompanhar na escuridão. Respire fundo, relaxe, que as histórias começam agora. O presente chegou embrulhado num papel pardo e amarrado com um cordão de cânhamo, uma relíquia esquecida no sótão da casa da avó. Era um relógio de bolso, pesado e frio na palma da mão, com a capa de prata desbotada gravada com as iniciais A.C. Antônio Carvalho, meu bisavó, um homem de quem só conhecia histórias sussurradas. Minha tia disse que ele era metódico, um ferroviário que regia sua vida pela precisão. Ao abrir a tampa, o mostrador de esmalte branco estava intacto, os ponteiros finos de aço azulado parados exatamente às 3h07. Dei corda. Um tic-tac profundo, satisfatório, preencheu o silêncio do meu apartamento. Naquela primeira noite, dormi com o som reconfortante sobre a cabeceira. Acordei às 3h14 da madrugada, não por um ruído, mas por uma quietude, um vácuo de som. O relógio tinha parado. A escuridão do quarto, antes familiar, parecia mais espessa. Sentei na cama, a pele arrepiada, escutando o nada. Atribuí a um defeito do mecanismo centenário, um ressalto qualquer. Recomecei o pêndulo e voltei a dormir. Na noite seguinte foi a mesma coisa. Despertar súbito, olhos grudados no teto, corpo tenso antes mesmo da mente entender o porquê. O tic-tac havia cessado novamente. 3h07. Levantei e, ao passar pelo corredor escuro em direção à cozinha para beber água, tive a nítida e absurda impressão de que não estava sozinho. Não era um vulto, um som ou um cheiro. Era uma presença, uma alteração na pressão do ar, como se o espaço ao meu lado esquerdo, perto da porta da sala, estivesse ocupado por algo sólido e imóvel. Congelei, segurando a respiração. Nada se moveu. Paranoia de quem acorda no meio do ciclo do sono, pensei, forçando os pés a continuarem. Comecei a investigar racionalmente. O relógio, notoriamente, parava às 13h07. Podia ser um dano no escapamento, um entalo numa engrenagem que travava nessa posição. A sensação de ser observado? Ansiedade noturna, agravada pelo isolamento do meu apartamento num bairro antigo e arborizado da cidade. A mente humana, privada de estímulos visuais na penumbra, preenche lacunas com projeções ancestrais de perigo. Era psicologia básica. Decidi não dar mais corda ao relógio. Por 2 noites, dormi em paz. Na terceira, acordei sem motivo às 2h58. Uma apreensão aguda, um formigamento na nuca. Olhei para a mesa de cabeceira. O relógio, fechado, estava onde o deixara. O apartamento estava em silêncio total, o tipo de silêncio que parece vibrar. Então veio o som, não do relógio, do corredor. Clique! O som preciso, seco, de uma tampa de metal sendo aberta. Meu coração parou. Era um som baixo, mas perfeitamente distinto no vácuo noturno. Clique! Fechando. Seguiu-se então, clara e impossível, a sequência metálica de um mecanismo de corda sendo tensionado. Tric, tic, tric, tic. Durou uns 10 segundos. Depois o pesado e rítmico tic-tac começou a ecoar do corredor. O medo que me invadiu não foi um susto, foi um congelamento profundo. Era impossível. Estava acordado, lúcido. Podia ser um ruído do prédio, um cano se expandindo? Nunca ouvira nada parecido.
Um sonho lúcido de um cérebro semi-adormecido? Parecia tangível demais. O tic-tac persistia, vindo da escuridão absoluta além da minha porta entreaberta. Não mexi um músculo. Fiquei ali, ouvindo a marcha daquele tempo fantasma até o primeiro raio de luz da manhã clarear a janela. Então, o som cessou de repente, como se nunca tivesse existido. Ao amanhecer, examinei o relógio. Fichado. Frio. Ao abri-lo, os ponteiros marcavam 6h23, a hora atual. A corda estava totalmente destensionada, como esperado após dias parado. Foi quando encontrei a carta, enrolada dentro da caixa de presente, datada de 1948, escrita pela minha bisavó ao meu avô, após a morte de Antônio. A letra era trêmula. Querido filho, guarde isto se quiser, mas nunca o use. Teu pai levou para o túmulo o hábito que tinha. Nas últimas semanas, ele acordava todas as noites à mesma hora, suando frio, dizendo que alguém vinha buscar o que era dele pelo tempo que foi roubado. O médico chamou de crise nervosa. Ele partiu sozinho para a linha do trem naquela madrugada. Eles o encontraram mais tarde. O relógio dele tinha parado. O rapaz da companhia ferroviária que fez o laudo anotou a hora em que estimaram o incidente. Eram 3h07 da manhã. Li e reli. Coincidência macabra, superstição de uma viúva em luto. O estresse pode desregular o sono e criar alucinações auditivas. Eu, um arquiteto cético, tinha explicações para tudo. Mas há uma verdade que não conto a ninguém, que mal admito a mim mesmo. Desde aquela noite, nunca mais dei corda ao relógio. Ele permanece em uma gaveta envolto em veludo. E, entretanto, todas as noites, por volta das 3h, meus olhos se abrem. Não por um ruído, pela ausência dele, pelo silêncio total que antecede um clique que nunca vem. Fico imóvel, esperando, enquanto a parte mais primitiva do meu cérebro insiste que não estou sozinho no escuro, que estou sendo avaliado. Às vezes, no limite do sono, juro sentir não um som, mas o deslocamento de ar de um passo solene se aproximando devagar do corredor em direção à minha porta entreaberta. Sei com uma certeza fria e íntima que um dia o clique vai soar de novo. E quando soar, não será minha imaginação. Mas até lá, finjo que é tudo um conto, uma história que invento para explicar a sombra que agora vive no canto do meu quarto todas as noites, pontualmente às 13h07. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. A primeira foto apareceu na segunda-feira. O álbum foi um presente de aniversário da minha tia Lúcia, uma coisa antiga e elegante, com capa de couro desbotado e páginas grossas de papel pardo. Ela disse que era para eu documentar minha nova fase, já que eu tinha acabado de me mudar sozinho para um apartamento minúsculo num 3º andar, em um daqueles bairros tranquilos da cidade onde o maior barulho da noite é o de um gato revirando uma lata de lixo. As páginas estavam vazias. Guardei o álbum na estante entre livros de faculdade e pensei que era um gesto bonito, ainda que um pouco nostálgico demais para o meu gosto. Na manhã seguinte, ao passar pela estante para pegar um livro, vi. Na primeira página, que eu tinha certeza absoluta de estar em branco, havia uma fotografia. Era uma foto em preto e branco, de qualidade granulada, como tirada com uma câmera muito antiga. Mostrava a minha cama. Mais especificamente, mostrava eu na minha cama dormindo, de perfil, os cobertores formando uma massa escura ao meu redor. A imagem era escura, mas os detalhes eram nítidos.
A curva do meu ombro, a forma da minha cabeça no travesseiro, a sombra que o abajur na mesinha fazia na parede atrás. Fiquei parado, segurando o livro de cálculo, tentando processar. Minha primeira reação foi riso. Clara, uma piada da minha namorada ou do meu irmão. Alguém tinha entrado, tirado a foto enquanto eu dormia e colado no álbum. Só podia ser. Examinei a foto. Não era uma impressão colada. A imagem parecia ter surgido do papel, como uma emulsão química que tivesse reagido. O toque era liso, uniforme. Um frio começou no meu estômago e se espalhou. Deitei a foto na estante e fui trabalhar, decidido a esquecer. Na quarta-feira, havia uma segunda foto. Eu, de costas, na frente da geladeira, com a porta aberta. A luz interior iluminava meu roupão. Dessa vez, notei algo. No canto inferior esquerdo da foto, no limite da escuridão da cozinha que a lente não capturava, havia uma mancha. Uma forma alongada, vertical, que poderia ser o canto de um armário ou alguma outra coisa. A imagem não mostrava o rosto, só a minha postura cansada, a mão agarrando a porta da geladeira. O som que fiz ao ver não foi um grito, foi um suspiro rouco, como se o ar tivesse sido arrancado de mim. Naquela noite, tranquei a porta do apartamento e coloquei uma cadeira debaixo da maçaneta. Os dias se tornaram um ritual de terror silencioso. Todas as manhãs, uma nova foto. Eu no sofá lendo, eu na janela olhando a rua, sempre em preto e branco, sempre granulada, sempre tirada de um ângulo baixo, como se o fotógrafo estivesse agachado no chão. A mancha escura nas bordas das fotos começou a crescer, a ficar mais definida. Na foto da sexta-feira, onde eu estava lavando a louça, ela não era mais uma sombra indistinta. Tinha uma textura, pareciam dobras, como de um tecido pesado ou de um casaco. A sensação de ser observado, que antes era uma coceira na nuca, tornou-se uma presença física constante. Eu não a via, mas sentia o peso do olhar sobre mim, como uma mudança na temperatura do cômodo, um estreitamento do espaço ao meu redor. Os sons começaram na semana seguinte. Barulhos sutis, quase engolidos pelo ruído diurno da cidade. O rangido distinto de uma tábua de madeira sob um peso, vindo do corredor vazio, no exato momento em que eu passava por ele. Um sussurro de pano sendo arrastado no chão, no silêncio absoluto da madrugada que me fazia ficar de olhos agarrelados na escuridão. Era como se a entidade das fotos, satisfeita em apenas registrar, estivesse começando a se mover, a explorar, a se aproximar. Minha sanidade começou a rachar. Cheguei a gritar para o apartamento vazio: "Mostre a sua cara!" Só o eco da minha voz me respondeu, seguido por um silêncio mais profundo, mais pesado, como se quem estivesse lá estivesse ouvindo, considerando. A gota d'água foi a foto de domingo. Ela me mostrava sentado à mesa da cozinha, com a cabeça enterrada nas mãos. A angústia na minha postura era palpável. E atrás de mim, não mais no canto, mas em pé, no meio da sala, ocupando o centro da imagem, estava a figura. Era apenas uma forma negra, uma coluna de escuridão mais densa, sem rosto, sem características. Mas a intenção era clara. Ela não estava mais observando a distância. Estava na sala, comigo. Naquela noite, o medo virou uma coisa química e pura na minha veia. Eu não podia ficar ali. Tinha que sair, ir a um hotel, a qualquer lugar. Mas uma parte insana da minha mente sussurrou: "E se você for? E se ela ficar? Como você vai saber?" A única prova, o único testemunho do que estava acontecendo era o álbum. Eu tinha que vê-lo. Tinha que confrontar aquela página final na escuridão da minha própria casa e entender. Apaguei todas as luzes. O apartamento mergulhou numa escuridão quase total, apenas cortada pelas luzes de rua que filtravam pelas frestas das persianas. Minha respiração era o som mais alto do universo. Aos tropeços, guiado pela memória e pelo toque dos móveis, cheguei até a estante. O ar ao meu redor era frio, parado. Estiquei a mão e toquei a capa áspera do álbum. E então, eu ouvi. Não um passo, não um arrastar. Era um som orgânico, úmido. Um clique suave e úmido seguido pelo leve farfalhar de um diafragma de metal se abrindo e fechando.
O som de uma lente de câmera antiga ajustando o foco. Veio do canto da sala, a uns 3 metros de mim, do lugar onde na última foto a figura estava. Meu corpo congelou. Cada fio de cabelo se eriçou. O ar queimou meus pulmões. O som veio de novo. Clique farfalhar. Mais próximo. 2 metros. Era o som de algo que se preparava para tirar uma fotografia. No escuro absoluto. De mim. Um cheiro atingiu minhas narinas. O odor ácido e poerento de produtos químicos de revelação. De um quarto escuro, misturado com algo terroso, como solo de porão. Ele encheu o ar ao meu redor. Não me voltei. Não corri. Uma força animal e primitiva me disse que se eu me voltasse, se meus olhos encontrassem o que estava fazendo aquele som na escuridão, algo quebraria para sempre. Com um movimento lento e trêmulo, peguei o álbum da estante, segurando-o contra o peito, como um escudo. A presença estava a 1 metro. Eu podia sentir a escuridão dela. Uma onda de frio que não era temperatura, era ausência. Clique farfalhar. O som estava ao meu lado, no meu ouvido. Fechei os olhos com força, apertei o álbum e forcei minhas pernas a se moverem. Caminhei, não corri, em direção ao meu quarto. Cada passo uma eternidade. A sensação de que uma lente invisível acompanhava minha nuca era insuportável. Entrei no quarto, fechei a porta e escorreguei-a, desmoronando no chão, ofegante, ouvindo. Do lado de fora, na sala, o silêncio voltou. Fiquei encostado à porta até o amanhecer. Quando a luz do dia finalmente preencheu o apartamento, saí armado com uma tesoura. A sala estava vazia. Normal. O cheiro tinha ido embora. Fui até a estante. O álbum não estava mais lá. Procurei em todos os lugares. Ele tinha desaparecido. Por 1 mês, tentei me convencer de que tinha sido um episódio de paranoia, um colapso temporário induzido por estresse. Joguei fora a tesoura. Tentei voltar à rotina. Esta manhã, ao abrir a gaveta da minha mesa no trabalho para pegar uma caneta, vi, lá dentro, sobre meus papéis, estava uma única fotografia em preto e branco, granulada. É uma foto do meu corredor escuro, tirada da perspectiva do meu quarto. A porta está visível, e diante da porta, de costas para a câmera, bloqueando a saída, está a forma escura e sólida. A legenda, escrita à mão no rodapé do papel, em uma letra que não é a minha, diz: Hóspede permanente, sessão noturna. O álbum sumiu, mas as fotos, percebo agora, com um calmo e terrível desespero, não precisam mais dele para serem reveladas. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. O roupão chegou em uma caixa de papel seda, sem cartão, sem remetente. Encontrei-a encostada na porta do meu apartamento numa tarde de dezembro, quando voltava do mercado. Achei que fosse um erro de entrega ou uma promoção boba de algum brechó online do qual não me lembrava de ter comprado algo. Dentro, dobrado com uma precisão impecável, estava o roupão. Era de um vermelho profundo, quase vinho, em uma seda que escorria entre os dedos com uma fluidez de água quente. Não era exatamente do meu estilo. Eu era mais do tipo camiseta velha e shorts, mas o toque era tão absurdamente luxuoso que não resisti. Vestir aquilo foi como envolver-se em uma segunda pele, mais macia e fiel que a minha própria. Uma onda de calor aconchegante, quase maternal, subiu dos meus pés à nuca. Naquela primeira noite, dormi com ele vestido no sofá, algo que eu nunca fazia, afundado em um sono sem sonhos, pesado e satisfeito. Os efeitos começaram sutilmente. No dia seguinte, no trabalho, uma colega fez um comentário passivo-agressivo sobre um relatório que eu havia entregue. Minha resposta habitual seria engolir seco e revirar os olhos em particular. Dessa vez, as palavras saíram antes que eu pudesse pensá-las, afiadas, precisas, cortando a pretensão dela no meio. O silêncio que se seguiu na sala foi constrangedor, mas dentro de mim havia uma centelha de prazer, quente e vermelha. Era como se um fio condutor daquela seda suave tivesse se conectado a uma parte de mim que preferia ficar adormecida.
uma parte confiante, impaciente e cruelmente honesta. Em casa, o roupão começou a se tornar um ritual. Mal eu cruzava a porta, já estava me despindo para vesti-lo. A sensação de conforto que ele trazia era cada vez mais intensa, um alívio imediato da pressão do dia. Mas os lapsos de memória começaram. Acordava no sofá, com a televisão ligada em estático, sem lembrar de ter ido para lá. Encontrava uma xícara de chá meio cheia no parapeito da janela, fria, e não tinha a menor recordação de tê-la feito. Meu namorado, Marcos, foi o primeiro a notar a mudança. "Você tá diferente, Caio", disse ele, cauteloso, durante um jantar. "Seu humor tá ácido. E você esqueceu de ligar para minha mãe ontem, como a gente combinou." Eu me irritei com o tom dele, com a preocupação estampada no rosto. Disse que ele estava exagerando, que eu só estava cansado. A discussão foi curta e fria. Quando ele saiu, fechando a porta com mais força que o necessário, abracei o roupão mais forte. Ele entendia. Ele aqueceu. Então veio a primeira manhã com o pó. Acordei com a língua pastosa e um gosto metálico na boca, como se tivesse lambido uma pilha. Ao me levantar, vi que a manga esquerda do roupão estava manchada com um resíduo escuro e fino, que lembrava cinzas de carvão ou terra muito seca. Esfreguei entre os dedos. Era inodoro, mas deixava uma sensação áspera. Limpei, atribuindo a alguma sujeira que poderia ter pego na varanda. Mas na manhã seguinte, o pó estava lá de novo, dessa vez na gola e sob as minhas unhas. Minhas unhas! Havia sulcos escuros sob elas, como se eu tivesse cavucado a terra. Um frio que não era do ar-condicionado percorreu meu corpo. Examinei o apartamento. Não havia vasos com terra, nem lareira, nada que explicasse a origem daquele resíduo. A noite do incidente começou como as outras. Marcos tinha ido embora depois de outra discussão boba. Eu estava só, envolto no meu vermelho, assistindo a um filme qualquer na TV. O sono veio, daquele modo abrupto e pesado de sempre. Quando minhas pálpebras se fecharam, a última coisa que vi foi o reflexo da tela na janela escura do apartamento. Acordei de repente. Não havia transição. Um instante estava mergulhado no nada. No outro estava completamente alerta, deitado de costas na minha cama. Não me mexi. O quarto estava em escuridão total, as cortinas bloqueando qualquer luz da rua. Mas eu não estava sozinho. A sensação era inconfundível. Alguém ou alguma coisa estava na extremidade da cama, do lado esquerdo. Não ouvi nenhum respiro, nenhum movimento. Era uma presença estática e densa que alterava a pressão do ar no cômodo. Meu coração começou a bater num ritmo selvagem, martelando contra as costelas. Não mexe, não respira fundo. É um sonho, um pesadelo lúcido. É o estresse. Fiz um mantra mental, mas o medo era um gosto de ferro na minha boca. Real demais. Então, lentamente, um peso na cama começou a se depositar. Não foi um movimento brusco. Foi uma compressão lenta, gradual, na beira do lado esquerdo da cama. A morla cedeu com um rangido minúsculo. Alguém ou alguma coisa tinha se sentado ali. O peso era considerável, sólido. Eu conseguia sentir a depressão no colchão inclinar meu corpo levemente para aquele lado. Um certo cheiro sutil começou a flutuar no ar, vencendo o próprio cheiro do meu pavor. Era terroso, de raízes secas e pedra úmida, como o fundo de um poço abandonado. O mesmo cheiro que agora, pensando bem, eu às vezes sentia no roupão ao acordar. O pavor me prendeu. Não conseguia gritar, não conseguia me virar. Meus olhos, arregalados, viam apenas a escuridão absoluta acima de mim. O tempo dilatou-se. O peso na cama não se mexia, apenas estava, presente, observando, esperando. Minha mão esquerda, fora dos lençóis, estava dormente. Com um esforço sobre-humano, movia um músculo, um dedo. O toque do tecido do roupão na minha pele naquele momento não era mais confortável. Era opressivo. Era como estar embrulhado em um pedaço de pele alheia, ainda quente. A centelha de prazer que costumava trazer tinha se transformado em um calafrio de pura repulsa. Não sei quanto tempo passei assim, petrificado, em um diálogo de terror mudo com a presença sentada à minha beira. Aos poucos, muito gradualmente, o peso na cama começou a diminuir. O cheiro de terra e pedra úmida dissipou-se. A pressão no ar voltou ao normal. Quando me senti capaz de mover o pescoço, um século depois, virei a cabeça para o lado. A escuridão estava vazia. A cama ao meu lado estava plana.
Saí da cama aos trancos, tropeçando, arrancando o roupão vermelho do corpo como se estivesse em chamas. Joguei-o no canto mais distante do quarto. Passei o resto da noite na sala, todas as luzes acesas, enrolado em um cobertor comum, ouvindo cada pequeno ruído do prédio. De manhã, com a luz do dia dando coragem, examinei o roupão. Estava impecável, sem um único grão do pó escuro, dobrado de forma inerte onde o havia jogado. Olhei para a cama. No exato local onde sentira o peso, no lençol claro, havia uma leve mas perceptível depressão. E ao seu redor, dispersos no tecido branco, minúsculos grãos de um pó negro e fino. Joguei o roupão no lixo naquele mesmo dia. Marcos e eu fizemos as pazes, e eu contei uma versão editada, falando apenas em pesadelos intensos e estresse. Ele acreditou. A vida voltou a uma normalidade precária. O desfecho é que estou em segurança. O presente foi descartado. A dúvida, no entanto, permaneceu no ar, mais insidiosa do que qualquer certeza. Porque às vezes, quando chego em casa muito tarde e o apartamento está silencioso e escuro, juro sentir por uma fração de segundo um aroma fraco de solo úmido no hall de entrada. E nas manhãs seguintes a essas noites, por mais irracional que seja, verifico minhas unhas. Elas sempre estão limpas, mas a memória do peso no outro lado da cama e do conforto venenoso daquela seda vermelha não me abandona. E no fundo, uma pequena e perturbada parte de mim ainda sente saudade. Se você algum dia receber um quebra-cabeça em uma caixa simples, marrom, sem nenhuma imagem de referência na parte externa, não o abra. Jogue-o no lixo ou queime-o. Eu estou falando sério. O meu veio sem cartão, entregue por um serviço de correio não identificado. A etiqueta estava manuscrita, com o meu nome e endereço, mas sem remetente. Achei que fosse uma espécie de marketing misterioso, uma daquelas experiências de escape room entregue na porta. A curiosidade foi mais forte. A caixa continha 1000 peças de um cartão firme e pesado, com um cheiro distinto de papelão velho e tinta. Comecei a montá-lo na mesa da sala, em noites silenciosas após o trabalho. As primeiras peças formaram um céu de um cinza eterno, quase opressivo. Depois surgiu o telhado pontiagudo de uma casa vitoriana, suas madeiras escuras e detalhes góticos. Era a Casa da Colina, como eu a nomeei. A imagem era assustadoramente detalhada, com uma atmosfera de pintura antiga. Enquanto as paredes da casa tomavam forma na minha mesa, coisas insignificantes começaram a acontecer na minha própria casa, um apartamento comum no último andar de um prédio antigo. Primeiro foram os sons. Um estalo seco e único vindo da direção do porão do prédio que eu nunca ouvira antes. Atribuí ao prédio se acomodando, ao sistema de encanamento, mas os estalos tinham um ritmo, sempre um, espaçados por longos minutos, como o ruído de madeira sob pressão. Depois veio o cheiro. Um odor úmido e adocicado de mofo que aparecia no corredor perto da porta de serviço e desaparecia quando eu ia investigar, deixando no ar apenas o cheiro normal da minha casa. Não havia umidade, nenhuma mancha na parede. O cheiro simplesmente se manifestava, como uma memória olfativa intrusiva. A tensão foi uma coisa que cresceu dentro de mim, paralela ao progresso do quebra-cabeça. Cada nova seção da casa revelada na mesa parecia desbloquear uma pequena anomalia no meu ambiente. A luz do abajur no sofá falhava por um instante quando eu encaixava a peça de uma janela específica. O vento, que não soprava lá fora, fazia a cortina da minha varanda balançar levemente quando a chaminé da casa ficou completa. Eu racionalizava tudo. Fiação ruim, correntes de ar, mente sugestionada pelo trabalho meticuloso e pela imagem sombria. A noite em que completei a fachada principal foi quando a porta do meu apartamento rangeu. Não era um rangido comum, era o som exato, agudo e prolongado de uma dobradiça de ferro enferrujada sendo forçada. O som vinha da minha própria porta de entrada, que era moderna e silenciosa. Saí da mesa tremendos, o coração batendo na garganta. A porta estava fechada, trancada. Toquei a maçaneta. Fria, normal,
mas o som havia sido tão real, tão físico, que fiquei parado diante dela por minutos, ouvindo o sangue pulsar nos ouvidos. Voltei para o quebra-cabeça com uma determinação nervosa. Era só minha imaginação. Eu tinha que terminar. Eu precisava ver a imagem completa, como se isso fosse quebrar o feitiço, provar que era tudo coincidência. O evento final aconteceu quando restavam apenas algumas dezenas de peças, preenchendo o jardim sombrio e a última janela no sótão. Era tarde, passava da meia-noite. O apartamento estava imerso em um silêncio profundo, o tipo que parece ter textura. Eu estava focado, procurando a peça com a quina de um anjinho de concreto caído no jardim. Foi então que ouvi, não um rangido, mas um som completamente novo e inegável. O baque surdo e ocluso de uma porta pesada sendo fechada, vindo debaixo dos meus pés. O porão. Ninguém ia ao porão àquela hora. Era um espaço de lavanderia e armazenamento, trancado após as 22 horas. Um frio intenso que não vinha do ar, mas de dentro dos meus ossos se espalhou por mim. O som não tinha eco, não tinha reverberação. Foi um evento único e solitário no silêncio. E, entretanto, ao ouvi-lo, soube exatamente qual porta, em qual parte da casa do quebra-cabeça ela representava. Era a porta da adega, que eu tinha montado na noite anterior, à esquerda da escada de serviço. A paralisia durou alguns segundos antes de ser substituída por um impulso irracional e final. Com as mãos trêmulas, quase num frenesi, encaixei as últimas peças. O jardim, o caminho de pedras, os arbustos retorcidos. A imagem estava quase completa. Faltava uma peça central, que era a janela redonda do sótão. Encontrei-a. Um disco de cartão escuro. Respirei fundo e a pressionei no lugar. Ela se encaixou com um clique suave. Na imagem completa, na janela do sótão que agora estava selada, havia uma figura. Não era uma sombra vaga, era a silhueta definida de uma pessoa, de pé, com os contornos nítidos contra um fundo ligeiramente mais claro dentro do sótão. A figura não tinha detalhes faciais, mas sua postura era clara. Estava de frente, imóvel, olhando para fora, para mim. Na mesma fração de segundo em que processei isso, a lâmpada do teto da minha sala apagou. Não houve oscilação, não houve queda de energia. Foi um desligamento instantâneo e completo, mergulhando-me na escuridão. O único ponto de luz era a tela do meu laptop, em modo de espera, do outro lado da sala. E então, da direção do hall que levava ao quarto e à porta de serviço, veio o som. Era o som de passos. Passos lentos, deliberados, pesados no piso de madeira do corredor. Cric-tud, cric-tud. Eles vinham em minha direção. Não havia ninguém no apartamento. Eu estava sozinho. A certeza disso se desfez com cada passo que se aproximava. O cheiro de mofo encheu a sala de repente, intenso e sufocante. Eu não conseguia me mover, preso na minha cadeira, encarando a escuridão do hall onde os passos avançavam. A figura na janela do quebra-cabeça parecia queimar na minha retina. O último passo parou do outro lado da porta da sala, que estava entreaberta. O som cessou. Senti, mais do que vi, uma massa de escuridão ainda mais profunda ali, bloqueando a entrada. O ar ficou gelado. Só restava o cheiro de podridão úmida e o silêncio carregado de uma presença inimaginável. Não sei como, mas meu corpo reagiu. Gritei. Um som rouco e sem palavras de puro terror animal. E como se o grito fosse um interruptor, a lâmpada do teto da sala acendeu. A sala estava iluminada, comum, vazia. O cheiro havia desaparecido. A porta do corredor estava exatamente como eu a deixara. Ofegante, suando frio, olhei para a mesa. O quebra-cabeça estava completo. A figura na janela do sótão ainda estava lá, mas havia algo diferente. Antes de apagar a luz, eu tinha a nítida impressão de que a figura estava olhando para frente, para o horizonte da imagem. Agora, sob a luz clara e crua,
A inclinação da cabeça era sutilmente diferente. Os contornos da silhueta estavam voltados para baixo, para o canto inferior da imagem, diretamente para a peça do anjinho de concreto caído no jardim. E ao lado do anjinho, na borda do caminho de pedras que eu tinha certeza de estar vazio antes, a montagem havia revelado um novo detalhe minúsculo, quase imperceptível. Era um risco fino no cartão, pintado para parecer uma craca na pedra. Mas o formato era inconfundível. Era a silhueta de uma chave. Minha mente, tentando se agarrar a qualquer lógica, sussurrou: é pareidolia. Você está vendo o que quer ver depois do susto. O cérebro encontra padrões. Mas então meus olhos, contra minha vontade, se moveram para a imagem na mesa, para a porta do meu apartamento, para a maçaneta. E depois, traiçoeiramente, desceram pelo corredor em direção à porta de serviço que dava à área de utilidades, para a única porta deste apartamento que eu nunca, em 3 anos morando aqui, consegui abrir. Uma porta velha, pintada de branco com uma fechadura simples, mas que sempre esteve emperrada, grudada, como se algo do outro lado a estivesse segurando. E pela primeira vez, notei que ao redor da fechadura, na tinta branca desgastada, havia uma série de pequenos arranhões recentes. Esta é a revelação perturbadora. O quebra-cabeça não era um aviso, era um manual. E a última peça não foi a janela do sótão. A última peça ainda está faltando. E ela está aqui, dentro da minha própria casa. Os fones de ouvido eram um presente de aniversário de mim para mim mesmo. Um modelo high-end, com aquele cancelamento de ruído ativo que prometia um silêncio absoluto. Nas primeiras semanas, foram uma maravilha. O mundo exterior, o ronco do trânsito do meu bairro residencial, a televisão do vizinho, o latido ocasional de um cachorro, simplesmente desaparecia quando eu os colocava. Era um vácuo perfeito e caro, uma bolha de paz. Eu os usava para trabalhar, para ler e, às vezes, apenas para ficar sentado no sofá no escuro, apreciando o nada. Foi num desses momentos, uma tarde comum, que ouvi o primeiro sussurro. Estava revisando um relatório, imerso no silêncio artificial, quando percebi que ele não era mais total. Havia um som de fundo, não de fora, mas de dentro da própria bolha de silêncio. Um ruído branco, muito baixo, como estática de rádio sintonizado entre 2 estações. Interrompi a música, achando que era algum defeito. A estática permaneceu. Dentro dela, quase no limiar da audição, havia padrões. Não eram palavras, mas sim ritmos, inflexões, como uma voz muito distante falando através de um tubo comprido. Desliguei os fones. A sala estava quieta. Liguei-os novamente, sem áudio. O sussurro esfumaçado voltou. A princípio, achei fascinante, um defeito de áudio interessante, uma curiosidade tecnológica. Mas as vozes, porque agora eram claramente múltiplas, começaram a se organizar. A estática diminuiu e os sussurros ganharam clareza, ainda que em uma língua que eu não compreendia. Era uma cacofonia de sussurros sobrepostos, grave e urgente, que vinha de todos os lados dentro do meu crânio. A sensação não era de alguém falando para mim, mas através de mim. A primeira vez que uma das vozes se destacou das outras, clara e isolada, como uma agulha no cérebro, eu senti um enjoo súbito. A frase, se é que era uma frase, soou como carrastal. Não significava nada, mas a entonação era uma ordem. Nos dias seguintes, os sussurros se tornaram a trilha sonora da minha vida interior. Eles vinham apenas com os fones ativos, mas agora eu os usava menos por prazer e mais por uma compulsão ansiosa, para monitorá-los, tentar entendê-los.
As vozes começaram a dar instruções simples, repetitivas. Não olhe para a janela agora, era uma delas, sibilada no exato momento em que eu, distraído, começava a virar a cabeça para a claridade da rua. A porta está trancada, confira. Era outra, que me fazia levantar e verificar a fechadura, que sempre estava intacta. A obediência trazia um alívio imediato, uma pausa nos sussurros. A desobediência trazia a dor. A primeira enxaqueca veio quando tentei ignorar um comando. A voz, mais grave que as outras, repetiu: escuridão, agora. Eu estava no meio do trabalho, com a luz do dia entrando pela janela. Resisti, tentando me concentrar na tela. A dor começou na nuca, uma pontada aguda, e explodiu em segundos numa onda de náusea e sensibilidade à luz tão intensa que eu fui obrigado a correr, tropeçando, para desligar o interruptor e cair de joelhos no quarto escuro. O alívio foi instantâneo. Os sussurros retornaram, agora satisfeitos, um murmúrio baixo e quase confortante. Eu estava dividido entre o terror e uma lógica desesperada. Era um defeito de áudio extremamente complexo, algum tipo de interferência que captava transmissões obscuras, combinado com uma sugestionabilidade minha, uma histeria autoinduzida. As dores de cabeça eram enxaquecas comuns, desencadeadas pelo estresse. Essa história me permitia continuar funcionando. A noite do confronto começou com um comando novo. Eu estava no sofá, no escuro, os fones ligados, mas sem áudio, ouvindo o coro de sussurros que se tornara familiar, quase banal. Então, uma voz única cortou o resto, cristalina e impossivelmente próxima, como se estivesse com os lábios colados no meu interno. Ele está no corredor. Não se mova. O sangue gelou nas minhas veias. Meu apartamento é pequeno. A sala, um corredor curto que leva ao quarto e ao banheiro e à cozinha. Eu estava sozinho. A ordem era absurda, mas o tom era de um alerta final. Congelei. Não respirei. Meus ouvidos, acostumados aos sussurros digitais, aguçaram-se para o mundo real. E ouvi. Do corredor, o corredor real de madeira do meu apartamento, veio um som. Não era um passo, era um arrasto. Lento, pesado, como se algo fosse puxado pelo chão. Tum. Tum. Parou diante da porta da sala, que estava entreaberta. A escuridão na minha frente, que antes era apenas ausência de luz, se tornou sólida. Uma massa de trevas mais densa preencheu o vão da porta. Não havia forma, nem contorno, apenas uma presença palpável que bloqueava a vaga luz da janela do corredor. O ar ficou carregado, pesado, e aquele cheiro de estática velha e ozônio, que às vezes vinha dos fones, encheu o ambiente real. Os sussurros nos fones ficaram frenéticos, um frenesi de vozes ansiosas e sibilantes. Não olhe, não respire, é dele, é dele. A figura na porta não se moveu. O arrasto não continuou. Havia apenas a escuridão parada e a sensação avassaladora de estar sendo analisado, vasculhado por algo que não usava olhos. O medo era um gosto de metal e bile na minha boca. Minha vontade era de arrancar os fones, gritar, correr, mas o comando e a memória da dor lancinante me prenderam. Não se mexa. Não sei quanto tempo durou aquele impasse. Poderia ter sido 1 minuto ou 1 hora. Devagar, a massa escura na porta pareceu recuar, dissolvendo-se no corredor. O arrasto soou novamente, mais distante. Tum. Afastando-se na direção do quarto. O cheiro de ozônio dissipou-se. Quando os sussurros nos fones se diminuíram para o seu murmúrio habitual, anunciando "foi-se", eu desabei. Tirei os fones com mãos trêmulas e os joguei no sofá como se queimassem.
Passei a noite toda com todas as luzes acesas, meu coração ainda batendo num ritmo de fuga. De manhã, examinei o corredor. Não havia marcas, não havia nada fora do lugar. Mas no chão, bem na frente da porta da sala, havia uma mancha pálida e irregular no assoalho de madeira, como se uma umidade densa tivesse evaporado ali recentemente. Joguei os fones de ouvido no lixo da rua. Comprei um par barato, que deixa passar todos os sons do mundo. As enxaquecas pararam. A lógica tenta me convencer todos os dias. Foi uma alucinação auditiva poderosa, uma crise de paralisia do sono combinada com sugestão. O cérebro humano é capaz de coisas incríveis sob estresse. O desfecho é que estou em segurança. A dúvida, porém, permanece no ar, mais persistente que qualquer sussurro. Porque, às vezes, quando está muito silencioso, no elevador, no banheiro com a exaustão desligada, juro ouvir no limiar da audição um fragmento daquela estática distante. E há noites em que, ao apagar a luz do corredor, me vejo paralisado por um instante, esperando ouvir, não com os meus ouvidos, mas com a memória do meu corpo, o lento e pesado tum, vindo da escuridão do quarto. A experiência terminou, mas a pergunta que ela deixou nunca se calará. Se aquilo era apenas minha mente, por que ela escolheu criar algo que se arrastava? A boneca chegou num embrulho discreto, sem cartão. Minha esposa, Elisa, é colecionadora. Peças antigas, geralmente com algum defeito ou história, dão um charme melancólico à sua sala de leitura. Esta era diferente. Uma boneca de porcelana, imaculada, vestida num traje de renda do início do século passado. Seu rosto tinha uma serenidade não muito comum. Os olhos de vidro azul pareciam seguir você pela sala, mas num nível quase aceitável para esse tipo de antigo. Elisa a chamou de Clara e a colocou na estante principal, de frente para a poltrona onde ela costumava ler. As mudanças começaram tão devagar que foram quase imperceptíveis. Uma semana após a chegada da boneca, notei que Elisa havia trocado seu chá de camomila por um chá preto forte que ela sempre achou amargo. "Estou com mais energia à noite", disse com um encolher de ombros. Depois foi a música. O jazz suave que ela adorava foi substituído por gravações antigas de valsas, pianos distantes e cheios de eco. Ela dizia que achava calmante. A primeira vez que sentiu um verdadeiro desconforto foi uma noite em que a vi parada diante da estante, não lendo, apenas olhando para a boneca. A postura dela era espelhada, mãos levemente entrelaçadas à frente, cabeça inclinada no mesmo ângulo. "Amor", chamei baixo. Ela se virou com um sorriso que não chegou aos olhos. "Só admirava o trabalho artesanal", disse, e a voz dela soou plana, como se estivesse repetindo uma frase decorada. Foi quando os movimentos começaram. Eu trabalhava em home office e minha mesa dava de frente para o corredor que levava à sala de leitura. Certa tarde, parado na porta do corredor, vi. A boneca, Clara, estava no extremo direito da estante. Tenho certeza. Mais tarde, ao passar pelo cômodo para buscar um café, ela estava no centro. Não comentei. Culpei a minha memória, o cansaço, mas comecei a prestar mais atenção. Na manhã seguinte, ela estava de frente para a janela. Ao meio-dia, sua cabeça estava levemente voltada para a porta. Uma noite, acordei com a sensação clássica e visceral de não estar sozinho no escuro. Elisa dormia profundamente ao meu lado. Olhei para a porta do quarto, entreaberta, que dava para o corredor escuro. E lá, no limite da escuridão, na ponta do corredor que levava à sala, havia um ponto de luz muito pálido. 2 pontos. Os reflexos mínimos das luzes da rua nos olhos de vidro azul da boneca. Ela não estava na estante. Estava no chão, no corredor, olhando para o nosso quarto. Um jorro de adrenalina gelada correu por mim. Fiquei imóvel, observando aqueles 2 pontos azuis brilhantes.
Eles não se mexeram. Após minutos que duraram séculos, virei-me devagar e acendi o abajur. A luz suave inundou o quarto. Quando olhei de novo para o corredor, os pontos azuis haviam sumido. De manhã, a boneca estava de volta à estante, perfeitamente posicionada. Contei a Elisa, tentando soar racional, falando em brilhos, sombras, insônia. Ela me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes, uma mistura de pena e distância. Precisas descansar, querido, disse, numa entonação formal, antiquada. Foi aí que percebi. O sotaque dela, sutil, havia mudado. As vogais eram mais alongadas, as consoantes mais suaves. Quando questionada, ela negou, confusa. A sensação de estar sendo observado tornou-se constante. Não por Elisa, mas pela casa, pelos cantos escuros, pela estante. Trabalhar tornou-se um desafio. Minha atenção estava sempre dividida, meu ouvido atento a qualquer farfalhar ou clique de porcelana. Instalei uma câmera de segurança doméstica, barata, apontada para a sala de leitura sob o pretexto de testar um novo sistema. Revirei as gravações em câmera lenta e, numa madrugada, vi. Não um salto, não um andar. A boneca, em um intervalo de 2 segundos entre um frame e outro, simplesmente aparecia em uma posição ligeiramente diferente. A cabeça girada a alguns graus, a mão levantada 1 milímetro. Era como se o tempo, para ela, pudesse ser editado, com os momentos de movimento apagados. O clímax aconteceu numa noite de tempestade. O poder havia acabado, mergulhando a casa numa escuridão úmida e quente, pontuada apenas por relâmpagos. Elisa estava estranha, sentada na poltrona da sala sem uma vela, apenas olhando fixamente para a janela escura, cantarolando uma melodia de valsa de forma ininterrupta. A boneca estava na estante atrás dela. Com cada relâmpago, a cena era congelada. Elisa imóvel, a boneca de pé. Em um relâmpago particularmente longo, vi os olhos de ambas. Os dela vidrados, vazios. Os da boneca brilhantes, focados na nuca da minha esposa. Elisa, falei, minha voz rouca na escuridão. O cantarolar parou. Precisamos de luz. Ela se virou lentamente. Um relâmpago iluminou seu rosto. O sorriso que ela usava não era o dela. Era pequeno, fechado, uma curva precisa e serena que eu só havia visto em um lugar, no rosto de porcelana de Clara. A escuridão não incomoda, meu caro, disse ela, e a voz era um sussurro rouco de outra época. Ela apenas revela o que já estava aqui. Foi quando ouvi, não da estante, do chão, perto dos pés dela, um clique seco, minúsculo, como o de uma junta de porcelana se ajustando. Olhei para baixo. No chão, ao lado da poltrona, a boneca estava deitada, como se tivesse caído, mas seus olhos de vidro, refletindo outro relâmpago, estavam fixos em mim, e sua cabeça estava virada em um ângulo que quebraria seu pescoço delicado, um ângulo que copiava exatamente a inclinação de Elisa. Não! Gritei, num ato de pura negação. Avancei, não para Elisa, mas para a boneca. Peguei-a do chão. A porcelana estava fria, mas não com o frio do ambiente, com um frio ativo que sugava o calor da minha mão. Girei-me e, com toda a força que a raiva e o medo me davam, arremessei-a contra a parede de trigilhos da fareira. O som da destruição foi terrivelmente satisfatório. Um estalo agudo, uma explosão de fragmentos brancos na penumbra. Um gemido saiu da poltrona. Elisa curvou-se para a frente, levando as mãos ao rosto, como se acordasse de um sonho profundo. "O que foi aquele barulho?" murmurou ela com a voz dela, a voz de sempre, carregada de confusão e pavor genuínos. A energia voltou naquele instante. A luz inundou a sala, revelando os estilhaços de porcelana espalhados pelo tapete. Elisa olhou para os cacos, depois para mim, horrorizada. "O que você fez? Por quê?" Tentei explicar. As mudanças, a música, os olhos no corredor, o sorriso. As palavras soavam insanas,
mesmo para os meus próprios ouvidos. Ela me ouvia, tremendo, e eu via em seus olhos que ela não acreditava. Ela via um marido estressado, paranoico, que destruiu um de seus objetos mais preciosos num surto. O desfecho é que estamos em segurança. A boneca se foi. Elisa gradualmente voltou ao normal. O chá preto foi abandonado, as valsas sumiram da playlist, o sotaque é o de sempre. Aconteceu há 6 meses. Vivemos uma vida comum. Mas a dúvida permanece no ar, um véu fino entre nós. Porque eu nunca lhe contei o que vi naquela noite de tempestade. Antes de ela acordar de seu transe, no segundo em que a luz a atingiu, seus olhos, por uma fração de instante, não eram os dela. Eram de um azul vítreo, profundo e sereno, o mesmo azul da porcelana quebrada. E às vezes, quando entro na sala de leitura à noite e a vejo distraída olhando para a janela, percebo sua postura. Mãos levemente entrelaçadas à frente da saia, cabeça inclinada em um ângulo preciso e gracioso. É apenas um hábito, um tique inconsciente, ela diria, e eu me forço a acreditar nela. Mas quando a luz está certa e ela fica imóvel por muito tempo, não consigo evitar a sensação de que estou vendo um quebra-cabeça remontado, onde todas as peças estão nos lugares corretos, mas a imagem final é sutilmente e irremediavelmente diferente da original. Se um convite para o Clube do Vinho do Vale alguma vez aparecer em sua caixa de correio com uma caligrafia tão perfeita que parece impressa, rasgue-o. Se uma garrafa, mesmo assim, chegar à sua porta, não a abra, devolva. Eu não devolvi. Aceitei a primeira garrafa, um tinto encorpado e sem etiqueta, como uma curiosidade. O sabor era complexo, terroso, com um final que deixava na língua um resquício doce, quase floral. Bebi um copo alto, sozinho no meu apartamento silencioso, uma terça-feira comum. Naquela noite, sonhei. Não foi um sonho comum, foi vívido, com uma clareza sensorial que me perseguiu ao acordar. Eu estava num campo vasto e plano, sobre um céu cor de cobre, de um laranja opaco e permanente, sem sol, sem nuvens. A terra sob meus pés era de um barro seco e rachado. O ar não tinha cheiro, nem temperatura. Havia apenas silêncio e uma imensidão achatada. E ao longe, no horizonte, uma silhueta. Uma figura humana, ou que se assemelhava a uma, de pé, absolutamente imóvel, voltada na minha direção. O sonho não tinha enredo. Era apenas estar ali, naquela paisagem, observando a figura distante. Acordei com um gosto de cinzas na boca e a memória do céu cor de cobre impressa atrás das pálpebras. 1 mês depois, a segunda garrafa chegou. Um branco seco, quase ácido. Desta vez, meu parceiro, Léo, estava em casa. Dividimos a garrafa. Naquela noite, compartilhamos o mesmo sonho. Acordamos ao mesmo tempo, no escuro, e ele descreveu antes que eu dissesse uma palavra o campo, o barro, o céu metálico. Tinha alguém lá longe. Ele sussurrou, sua voz áspera do sono. Parecia mais perto do que deveria estar. Ele estava certo. Na minha memória onírica, a silhueta estava visivelmente mais próxima, seus contornos um pouco menos borrados. Era como se a cada sonho dessemos um passo inconsciente em sua direção, ou ela em nossa. O terror então deixou de ser solitário. Tornou-se uma conspiração. Começamos a pesquisar. Em fóruns obscuros, encontramos meia dúzia de relatos esparsos com os mesmos detalhes. O convite não solicitado, as garrafas sem etiqueta, o sonho compartilhado com quem bebia. A paisagem era sempre a mesma, a figura também. Chamávamos a nós mesmos de os sonâmbulos do vale. Um de nós, uma mulher chamada Sofia, manteve um diário dos sonhos. Ela desenhava a silhueta a cada mês. Em seu caderno, a figura crescia, página após página, aproximando-se de um ponto marcado como nós. A terceira garrafa trouxe um rosé de cor suspeita, quase âmbar. Bebemos por uma espécie de pacto macabro. O sonho foi mais longo. A silhueta estava agora a cerca de 100 metros.
Já não era apenas uma forma. Dava para discernir que vestia algo longo, como um casaco ou um manto. Ainda não se mexia, mas a pressão de seu olhar, embora não tivesse olhos, era esmagadora. Acordamos ofegantes, com cãibras nas pernas, como se tivéssemos ficado de pé a noite toda. Léo sugeriu pela primeira vez não abrir a próxima. A quarta garrafa veio, um tinto tão escuro que era quase negro. A etiqueta de devolução que tentamos colar caiu sozinha no corredor, como se tivesse sido rejeitada. Empurramos a garrafa para o fundo da adega. Na noite do aniversário do próximo ciclo, o sonho veio mesmo assim. Era mais forte, mais forçado. A silhueta estava a 50 metros. Podia-se ver o tecido do manto movendo-se levemente, como num vento que não sentíamos. O pavor no sonho era tão intenso que me acordou com um grito abafado. Léo, ao meu lado, estava encharcado de suor frio. "Ela está chamando", ele murmurou, ainda preso no limiar do sono. Não com a voz, com o silêncio. Decidimos cancelar. Escrevemos um e-mail para o endereço do clube, que nunca respondia, apenas enviava notificações de entrega. A resposta chegou em 12 minutos, a única que jamais recebemos. Dizia simplesmente: "Última colheita confirmada. Entrega pendente." A última garrafa chegou numa noite de chuva fina, deixada no capacho. Não havia caixa. Era apenas a garrafa, de vidro grosso e preto fosco como obsidiana. O líquido dentro não era vinho. Era espesso, opaco, um negro absoluto que não refletia a luz. Um cheiro franco emanava da coxa de cortiça, de terra molhada, de raízes podres, de algo muito antigo e profundo. Foi Léo quem quebrou. "Temos que acabar com isso", ele disse, os olhos fundos de noites mal dormidas. "Temos que beber, juntos, e encarar o que vier. É a única maneira de quebrar o ciclo." A lógica era horrível, mas tinha um fio de razão macabra. Se ignorássemos, o sonho continuaria nos arrastando para lá. Se bebêssemos, pelo menos seria uma decisão nossa. A noite do confronto foi ritualística. Abrimos a garrafa. O líquido negro não derramou como líquido. Escoou lento como mel pesado, enchendo 2 taças com uma substância que parecia beber a luz ao redor. O cheiro encheu a sala, tornando o ar denso e difícil de respirar. Olhamos um para o outro. Um último instante de reconhecimento. Bebemos. O sabor não era de uva, nem de álcool. Era o gosto da terra do sonho. Barro seco, mineral, poeira de cobre. Descemos as taças. A espera foi o pior. Sentamos no sofá, de mãos dadas, esperando o sono, o transe, a coisa qualquer que viria. O que veio não foi um adormecer. Foi um deslocamento. Um puxão no umbigo, um véu de escuridão cobrindo a visão, e estávamos lá, no campo. O céu de cobre agora pulsava levemente, como um céu de metal quente. O ar, pela primeira vez, tinha um cheiro de ozônio e ferro velho. E a figura não estava mais à distância. Ela estava a 10 passos de nós. Era alta, muito mais alta que um humano. O manto escuro parecia feito da própria escuridão, bebendo a luz do ambiente. Não havia rosto sob o capuz, apenas um vazio mais profundo. E ela não estava parada. Seu braço, longo e desproporcional, estava estendido, com a mão aberta em um gesto que não era de cumprimento, mas de recebimento, de aceitação de algo que lhe era devido. O medo foi tão absoluto que anulou o pensamento. Foi uma reação física pura, um retroceder animal. Olhei para Léo. Seu rosto era uma máscara de terror, mas os seus olhos estavam fixos na figura, e neles havia um brilho de reconhecimento horrível, quase de resignação. Eu acho que conheço este lugar, ele sussurrou, sua voz ecoando no vazio plano. A figura deu um passo à frente. 9 passos de distância. E então percebi que não estávamos sozinhos no campo. Nas periferias da minha visão, em pontos distintos da planície, havia outras formas, 5, 6, talvez mais, paradas, observando. Os outros sonâmbulos. Sofia estava lá. Reconheci sua postura. Eles não se aproximavam, apenas assistiam, como espectadores de um ritual cujo fim já conheciam. A figura deu mais um passo. 8. E então Léo soltou minha mão. Não foi um soltar abrupto.
Foi um desenlace lento, deliberado. Ele olhou para sua própria mão, depois para a mão estendida da figura e começou a andar. Não correu. Caminhou, com uma lentidão sonâmbula, em direção à silhueta. Léo! Não! Gritei, mas minha voz foi engolida pelo vasto silêncio. Ele não me ouviu. Ou ouviu e não importava. Ele parou a um passo da criatura. A mão escura e alongada desceu e pousou sobre seu ombro. Não houve flash, nem som. Apenas um desvanecimento. Léo, a figura e a paisagem ao seu redor pareciam dobrar-se, como um reflexo numa poça perturbada. E então, em um blincar de olhos, eles não estavam mais lá. O campo, o céu de cobre, os outros espectadores, tudo se dissolveu como fumaça. Acordei de um salto no sofá, a taça de líquido negro virada no chão, formando uma poça espessa que não se espalhava. Estava sozinho. Gritei o nome de Léo. Revirei o apartamento. Nada. Ele se foi. Esta é a revelação perturbadora. A última garrafa não era um aviso final. Era um convite de formatura. O Clube do Vinho do Vale não vende vinho. Vende assinaturas para um destino. E eles não entregam a garrafa final para você. Eles entregam a garrafa para a pessoa que ficará sozinha, esperando por um retorno que nunca virá, no apartamento silencioso, com o gosto de cinzas e cobre na língua para o resto da vida. E o pior, a verdade que me corrói a cada noite em que olho para o céu escuro e me pergunto se em algum lugar sob um céu de metal ele ainda caminha, é que no instante final, antes de soltar minha mão, Léo não parecia assustado. Ele parecia em casa. O presente foi uma bússola de bolso, latão antigo, cravejada na tampa com um padrão geométrico que não significava nada para mim. Um amigo que viajou para uma feira de antiguidades no interior a trouxe, dizendo que parecia algo para um homem de detalhes como você. Eu sou arquiteto. Meu mundo é feito de linhas retas, ângulos precisos e planejamento. A bússola era um objeto bonito, um troféu de escrivaninha. Coloquei-a sobre a pilha de plantas na minha mesa de trabalho, no canto silencioso do meu apartamento. A primeira anomalia foi tão pequena que a anotei como distração. 3 dias após a bússola chegar, estava revisando os cálculos de uma estrutura. A caneta esferográfica que eu tinha certeza de deixar paralela à régua estava em um ângulo de 45 graus perfeitos. Estranhei, corrigi. No dia seguinte, os livros na estante atrás de mim, sempre organizados por altura, estavam com 2 volumes trocados. O vermelho alto estava entre os azuis médios. Suspirei, atribuindo a um descuido meu durante uma consulta apressada. A mente cansa. Mas então as coisas escaparam do meu escritório. Encontrei a escova de dentes na pia do banheiro voltada para a parede, não para o espelho. Eu sempre a deixo voltada para o espelho, sempre. As chaves do carro, que vivo pendurando no gancho da cozinha, apareceram no centro da mesa da sala, alinhadas com a veia do mármore. Uma tarde, abri o guarda-roupa e cada cabide estava espaçado exatamente a 2 dedos de distância do outro, uma precisão militar que nunca pratiquei. Meu apartamento, uma extensão ordenada da minha mente, estava sendo editado, sutilmente, pixel por pixel. A bússola, é claro, foi minha primeira suspeita. Peguei-a. A agulha, dentro de seu fluido límpido, tremulou e apontou para mim. Não para o norte magnético que ficava à minha esquerda, mas diretamente para o meu peito. Bati nela com o dedo. A agulha girou loucamente e se estabilizou, novamente apontando para a minha mão que a segurava. Um calafrio genuíno e frio subiu por meus braços. É um defeito, pensei. Magnetização por proximidade com algo eletrônico. Joguei a bússola na gaveta superior da minha mesa e a fechei. Os eventos, no entanto, não cessaram. Eles se intensificaram. Acordei no meio da noite com a sensação esmagadora de que o quarto estava errado. Não havia nada visivelmente fora do lugar na penumbra, mas as proporções pareciam distorcidas. O teto estava mais baixo, a porta do armário mais estreita,
Era uma mudança de milímetros, uma alteração na perspectiva que doía nos meus olhos de arquiteto. Apertei-os com força. Quando os abri, a sensação passou. Estresse, certamente. O som foi o que começou a corroer minhas certezas. Um clique seco e único, como o de um trinco de porta sendo fechado, mas que vinha de dentro das paredes. Ouvia-o sempre quando estava à beira do sono, ou em momentos de silêncio absoluto. Nunca havia uma porta aberta para justificá-lo. Era apenas o clique solitário e final, ecoando na estrutura do prédio. Perguntei ao vizinho de baixo, um senhor idoso, se ele o ouvira. Ele olhou para mim com confusão. Só o senhor andando aí em cima, de vez em quando, no meio da noite. Eu não andara. A paranoia se instalou, uma névoa cinza que filtrava toda a minha realidade. Comecei a documentar. Tirei fotos da minha sala antes de sair para o trabalho. Ao voltar, comparava mentalmente. A almofada do sofá estava mais amassada do lado esquerdo. O abajur estava 1 centímetro mais para a direita. Não conseguia afirmar. Era tudo tão sutil, tão perfeitamente na fronteira do perceptível, que me questionava se não estava criando tudo, buscando padrões onde só havia o caos comum da vida. A minha higiene mental deteriorou-se. Dormia mal, pulava refeições. No trabalho cometia erros básicos de dimensionamento. Meu chefe chamou-me para uma conversa. Mateus, você parece exausto. Está tudo bem em casa? Como dizer que minha casa, meu refúgio, estava lentamente se voltando contra mim? Que suspeitava de um objeto inanimado? Balbuciei algo sobre insônia. A noite do ponto de ruptura começou com o cheiro. Um odor adocicado e mofado, como de papel antigo e cola orgânica, que apareceu no corredor. Segui-o. Levou-me à porta do escritório. A gaveta onde trancara a bússola estava entreaberta. Eu a fechei a chave. A chave estava na minha carteira, no quarto. O coração disparou. Abri a gaveta, minhas mãos trêmulas. A bússola estava lá, mas não estava sozinha. Ao lado dela, sobre meus papéis de trabalho, havia uma folha em branco. E nessa folha, em uma caligrafia que era quase a minha, mas com uma rigidez e uma angulação ligeiramente diferentes, como uma cópia feita por alguém que estudou minha letra, mas não a viveu, estava escrito: Protocolo de ocupação. Fase 1. Reconhecimento do espaço. Concluído. Fase 2. Sincronização de padrões. Em andamento. Fase 3. Assimilação do hospedeiro. Pendente. Observação. A resistência é uma variável previsível. Prosseguir. Não foi o conteúdo que me paralisou. Foi a caligrafia. Era minha, mas não era. Era como olhar para o meu próprio rosto num espelho ligeiramente deformante. Eu não escrevira aquilo. Não poderia ter escrito. A fadiga poderia explicar deslizes, não a autoria completa de um delírio burocrático. Foi então que ouvi o clique novamente. Mas não veio da parede. Veio do corredor, atrás de mim, bem na porta da sala. Virei-me. O corredor estava escuro, a luz da sala lançando minha própria sombra comprida no assoalho. E na extremidade dessa sombra, projetada na moldura da porta da sala, havia uma segunda sombra. Não se movia. Era apenas um borrão ligeiramente mais escuro que se interceptava com a minha. Como se alguém estivesse parado exatamente atrás de mim, fora do meu campo de visão, dentro do escritório. O ar saiu dos meus pulmões. Não me mexi. Não respirei. Tentei ouvir um respiro, um movimento. Nada. Apenas o silêncio pesado e o cheiro doce de papel velho, agora intenso, envolvendo a mim e a coisa atrás de mim. O meu reflexo no vidro escuro da janela à minha frente era difuso, mas nele, além do meu próprio contorno pálido e arregalado, juro ter visto por um segundo, um apenas, o contorno de uma cabeça, ligeiramente inclinada, sobre o meu ombro. Não havia rosto, apenas uma forma escura e a sugestão de que estava observando não a mim, mas ao meu reflexo, com um interesse metódico. O momento se esticou numa tensão insuportável.
Eu era o hospedeiro. O espaço estava sendo sincronizado. A fase 3 estava pendente. Com um ruído gutural que não reconheci como meu, me joguei para a frente, para fora do escritório, arrebentando a porta com o ombro. Não olhei para trás. Corri pelo corredor, pela sala, até o hall de entrada. Agarrei as chaves do carro e saí para a noite vestindo apenas roupas de casa. Passo a noite escrevendo isto no lobby iluminado de um hotel barato. A bússola e a nota ficaram para trás. O apartamento está trancado. A questão central permanece intacta e venenosa. Foram semanas de estresse culminando num colapso psicótico? Alucinações táteis e visuais alimentadas por paranoia? Um cérebro exausto é perfeitamente capaz de forjar caligrafia, sombras e protocolos de ocupação. É a explicação lógica, a única explicação aceitável. Ou o objeto, a bússola ou o que quer que tenha trazido consigo, iniciou um processo lento, meticuloso, e não de posse, mas de reformatação. Não para me expulsar, mas para me fazer caber num espaço que estava sendo recalibrado para outro propósito. O final é aberto. Estou aqui, são, escrevendo. Mas a dúvida é a minha nova sombra. Porque ao fugir, um detalhe mínimo e chocante me persegue. Quando me joguei para fora do escritório, no instante em que passei pela porta, o cheiro adocicado não ficou para trás. Ele veio comigo. E no elevador do hotel, ao me ver no espelho de parede, juro que minha postura, por um instante, antes que eu me corrigisse, não era a minha. Meus ombros estavam um pouco mais para trás. Minha cabeça levemente mais erguida. Como se algo estivesse praticando. A ambiguidade é minha prisão. Não há prova, apenas padrões. E a terrível e insondável dúvida. Estou fugindo de uma entidade que remodela meu apartamento? Ou estou fugindo do colapso da minha própria mente, que agora começou a remodelar a mim? No fundo, suspeito da verdade, mas me recuso a aceitá-la. Viver na negação é o único espaço que me resta que ainda parece meu. Não aceite presentes de lã de parentes distantes, especialmente se você nunca os viu tricotar. Meu presente foi um suéter, entregue em uma sacola de pano simples, com um bilhete da tia Célia, uma irmã da minha mãe que mora no interior e que eu via uma vez por década. Feito com carinho para aquecer meu afilhado da cidade grande, dizia a letra curvada. O suéter era de um marrom terroso, de lã crua e áspera ao toque, tricotado em um padrão de ponto largos e irregulares. Cheirava a cantinho de armário e a lascas de cedro. Vestir-o foi como abraçar uma árvore velha. Era pesado, quente de um modo quase excessivo, e a coceira começou quase imediatamente. Um formigar persistente, como de folhas secas esfregando na pele. Atribuí a alergia à lã. Usei uma camiseta por baixo. A coceira, entretanto, não parou. Tornou-se uma sensação constante, um rastro de fogo-fato sob a pele que se movia. Não era generalizada, formava padrões. Linhas geométricas, zigue-zagues discretos, que surgiam no meu torso e braços como marcas de ternura, mas que não deixavam vermelhidão visível. Era uma irritação fantasma que nenhuma loção ou anti-histamínico conseguia tocar. Meu médico, após examinar a pele imaculada, falou em prurido psicogênico, sugeriu estresse. As aversões começaram pouco depois. Fui com amigos a uma pequena capela no centro da cidade, transformada em café. Ao cruzar a porta, uma onda de mal-estar físico me derrubou. Não era náusea, era algo mais profundo. Um frio que nascia no centro dos ossos, uma repulsa visceral, como se meu próprio sangue estivesse gritando para recuar. A agonia só passou quando voltei para a calçada. Meus amigos acharam estranho, eu também. Dias depois, tentando encurtar o caminho por um cemitério antigo, o mesmo aconteceu. O ar pesou, o frio ósseo voltou e uma dor de cabeça latejante se instalou atrás dos olhos.
Comecei a evitar esses lugares instintivamente, dando grandes voltas. O suéter, percebi, estava sempre nessas ocasiões. Ou eu o vestia, ou ele estava na mochila. A sensação de estar sendo observado tornou-se a trilha sonora dos meus dias. Não era a observação humana, de um par de olhos. Era mais ampla, ambiental, como se as paredes dos prédios ao redor, as próprias pedras do calçamento, tivessem uma atenção preguiçosa e antiga voltada para mim. E o suéter era o ponto focal desse olhar. À noite, pendurado na cadeira do quarto, seus pontos largos pareciam respirar na penumbra, absorvendo a luz fraca da rua. A noite do evento começou com um erro. Estava voltando para casa de um jantar, passando por um bairro antigo, quando uma chuva súbita e gelada desabou. O suéter estava na mochila. Tremendo, parei sob uma marquise e o vesti. O calor foi instantâneo, quase sufocante, afastando o frio da chuva. Mas a coceira retornou com uma vingança, um formigar intenso e complexo que desenhou uma série de losangos sobre meu peito. Foi quando vi a igreja. Ela ficava do outro lado da rua estreita, uma construção de pedra escura do século passado, com um pequeno adro iluminado por uma única lâmpada de gás ornamental. A porta de madeira maciça estava entreaberta e uma luz âmbar e convidativa vazava de dentro. Era o único refúgio seco à vista. E, entretanto, meu corpo inteiro se revoltou. O frio interno, aquele que não tinha relação com a temperatura, explodiu como gelo seco nos meus órgãos. Suores frios brotaram na minha testa. Cada fibra do meu ser, cada instinto animal, berrava para não atravessar aquela rua, para não pisar naquele adro. Mas a chuva era implacável, e a racionalidade enfraquecida argumentava: é só uma igreja, é abrigo, o mal-estar é psicológico, supéreo. Respirei fundo, o cheiro de lã molhada e terra enchendo meu nariz, e corri através da chuva. Ao pisar no primeiro degrau de pedra do adro, a dor me dobrou ao meio. Foi uma pontada aguda, cega, nas têmporas. Avancei mais. A segunda pontada veio no estômago. O padrão de coceira no meu peito queimava como um circuito elétrico. Eu estava a 3 metros da porta. A luz âmbar tremeluzia. Ouvi vindo de dentro o fraco som de um órgão, ou talvez fosse apenas o uivar do vento nos vitrais. Derrubei-me contra a porta pesada, a mão encontrando o puxador de ferro gelado. Ao tocar no metal, a visão aconteceu. Não foi uma alucinação, foi uma sobreposição. Por um instante, não vi a porta de madeira. Vi uma cortina grossa de raízes entrelaçadas e secas, penduradas como uma casca sobre o vão. Senti sob os pés não a pedra lisa, mas o solo frio e compactado de uma floresta sem luz. O cheiro de cedro e terra úmida do meu suéter tornou-se avassalador, o único cheiro real do mundo. E naquele espaço entre a porta real e a visão de raízes, percebi o significado da aversão. Não era medo, era reconhecimento. Um organismo sentindo um ambiente para o qual não foi feito, um peixe sentindo o peso do ar. E algo do lado de dentro daquele lugar, seja a igreja, seja a clareira, seja o que for, também me reconheceu. A porta entreaberta moveu-se 1 centímetro, não pelo vento, foi puxada de dentro. Da fresta escura, mais escura do que o interior iluminado deveria permitir, um novo cheiro escapou, de flores murchas e água parada, e um som, um único sussurro rouco e seco, como folhas sendo arrastadas no chão de uma caverna. Ele não formou palavras na minha língua, mas plantou um conceito direto na minha mente, contornando os ouvidos. Não pertence. O terror que me consumiu então não foi do desconhecido, mas do conhecido. Eu era um intruso em um território marcado por fronteiras antigas que meu presente, meu suéter de lã crua, carregava como um código de barras. A igreja não era um lugar sagrado para mim, era um marco territorial, uma pedra de fronteira para um mundo totalmente outro, e eu, vestindo a pele daquele território, havia tocado um marco. Recuei, tropeçando nos degraus, caindo na chuva fria do lado de fora do adro.
A dor de cabeça e a náusea evaporaram-se instantaneamente. A porta da igreja permaneceu imóvel, sua luz âmbar ainda convidativa para qualquer outra alma. Levantei e corri, não olhando para trás, a coceira no peito agora uma brasa agonizante. Esta é a revelação perturbadora. Cheguei em casa e, com tesouras, cortei o suéter em pedaços. A lã se desfez com uma facilidade estranha, como se estivesse apenas esperando para voltar a ser um novelo. No centro, onde ficava sobre o peito, os fios marrons haviam adquirido uma tonalidade diferente, mais escura, quase negra, formando o desenho claro e inegável de um símbolo, uma árvore estilizada dentro de um círculo irregular. Não um símbolo sagrado, um símbolo de limite, uma placa de não perturbe para um mundo que não é o nosso. Joguei os retalhos no lixo. As aversões pararam. A coceira desapareceu. A revelação, porém, veio hoje, um mês depois. Recebi uma carta da minha mãe contando novidades da família. No final, uma linha casual. A propósito, soube que a tia Célia faleceu no início do outono. Ela estava muito doente nos últimos anos. Acho que a mente dela estava falhando. Passava os dias no quintal, sentada sob a velha nogueira, tentando tricotar com galhos secos e raízes. Dizia que estava fazendo um casulo para alguém cruzar de volta. Coitada! Ela faleceu antes do Natal, antes do suéter ser enviado. O presente não veio dela. Veio do lugar para onde ela olhava, sentada sob aquela árvore. Veio com um endereço, um propósito e uma barreira muito clara que eu, por acidente, quase atravessei. Agora sei. E o saber é o verdadeiro frio, que nenhum outro casaco conseguirá aquecer. O presente era para ela, não para mim. Minha filha, Sofia, tinha 7 anos e um talento precoce que me enchia de um orgulho quieto. Rabiscos no canto das folhas se transformavam em criaturas com personalidade, sombras que contavam histórias. No Natal, um pacote anônimo chegou com seu nome. Dentro, um estojo de pintura a óleo infantil, pincéis baratos, tubinhos de tinta vibrante e um pequeno cavalete de madeira clara. O cartão dizia: para a colecionadora de mundos. Foi doce, ela adorou. Eu, Daniel, guardei uma ponta de cautela. Presentear uma criança com algo anônimo sempre acende um alerta, mas o entusiasmo dela foi contagiante. Montamos o cavalete no cantinho ensolarado do quarto. Os primeiros desenhos foram o que se espera. Nossa casa, o gato, um arco-íris exagerado. Mas em uma semana, as cores mudaram. Os vermelhos e amarelos deram lugar a azuis profundos, verdes terra e um marrom que parecia veludo velho. Ela começou a pintar retratos, não de familiares ou amigos imaginários. Eram rostos de adultos sérios, com roupas de cortes antigos, vestidos com babados, colarinhos altos. As expressões eram sempre as mesmas, uma serenidade vazia, uma ausência por trás dos olhos pintados com minúcia assustadora para uma criança. Quem são eles, Sofia? Perguntei. Ela encolheu os ombros, absorta em misturar um novo tom de pele. Não sei, eles só aparecem quando eu fecho os olhos. Eu atribuía a uma fase artística. Crianças são esponjas. Talvez tivesse visto algum quadro antigo na casa da avó e internalizado. Mas então vieram os movimentos. Eu trabalhava em casa e meu escritório era ao lado do quarto dela. Certa tarde, pela fresta da porta, vi. O pincel, grosso demais para sua mãozinha, movia-se com uma fluidez estranha, não infantil. Era preciso, econômico, quase mecânico. Parava, mergulhava na tinta, retornava ao cavalete, um ritmo constante e maduro. A postura dela também estava diferente, as costas muito retas, o queixo ligeiramente elevado. Chamei seu nome baixo, ela não reagiu. O pincel continuou seu trajeto. Só quando coloquei a mão no seu ombro é que ela piscou, olhou para mim com seus olhos castanhos de sempre e sorriu. Oi, papai, tô pintando. A sensação de estar sendo observado, então, transferiu-se para as próprias pinturas. Aqueles retratos, agora uma galeria crescente no quarto, pareciam ter seu foco ajustado. Não importava onde eu estivesse no cômodo, tinha a impressão inquietante de que as pupilas pintadas me seguiam. Claro,
Isso é um truque de luz e perspectiva comum em retratos realistas, uma ilusão de ótica. Expliquei a mim mesmo repetidamente. O cérebro humano é programado para detectar rostos e olhares. Era pareidolia elevada ao nível do desconforto. Sofia começou a mudar. Seu vocabulário expandiu-se com palavras arcaicas: senhor, desejável, propício. Ela rejeitou seus brinquedos favoritos, dizendo que eram barulhentos demais para pensar. Preferia sentar em silêncio olhando pela janela ou para suas pinturas por longos períodos. A pediatra ouviu minhas preocupações e falou em imaginação fértil e possível processo de maturação acelerado. Sugeriu limitar o tempo na atividade artística. Tentei. Foi a primeira vez que vi minha filha ter um acesso de raiva verdadeira. Não foi birra, foi um frio profundo, um olhar que não era dela, e a frase dita com uma clareza cortante: você não pode interromper o trabalho, ele ainda não está completo. A noite do evento começou com um sonho. Sonhei com o quarto de Sofia, mas as pinturas na parede não eram quadros, eram janelas, e através delas os rostos dos retratos observavam, não a mim, mas a Sofia, que dormia em sua cama. Um dos rostos, um homem de bigode e olhar severo, virava lentamente a cabeça para mim. Seus lábios pintados não se moveram, mas uma voz como de estática de rádio preencheu o sonho. O vaso está quase pronto. O transplante requer cuidado. Acordei ofegante. Era madrugada. Um cheiro forte de terebentina e óleo de linhaça, o cheiro do quarto de um pintor profissional, impregnava o corredor. Saí da cama, o coração aos tropeços. A luz estava acesa no quarto de Sofia. Ela estava sentada à frente do cavalete, de costas para a porta, imóvel. Na tela, uma nova pintura, quase terminada. Não era outro retrato, era uma cena de interior, uma sala de estar antiga com papel de parede florido, uma poltrona de veludo, e na poltrona, pintada com um realismo de tirar o fôlego, estava eu com minha camisa do dia anterior, com minha expressão cansada, mas com os mesmos olhos vazios e serenos dos outros retratos. A pintura me mostrava sentado, passivo, como um objeto em uma cena. Sofia? Minha voz saiu um fio. Ela não se virou. A mão dela, segurando o pincel fino, estava parada no ar, como se esperasse um sinal. Querida, está muito tarde. Você precisa dormir. Finalmente ela se virou. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados, mas não com sono, com uma concentração intensa e estranha. Ele disse que posso terminar de manhã, ela murmurou, sua voz misturada com um sussurro rouco que não lhe pertencia. O último retrato tem que secar antes do enquadramento. Quem disse, Sofia? Quem está falando com você? Ela apenas apontou vagamente para a galeria de retratos na parede. Todos eles me ensinam, eles querem um lugar onde o sol ainda bate na tarde. Ela bocejou, de repente uma criança cansada de novo, esfregando os olhos. Posso dormir agora, papai? Levei-a para a cama, minha mente um turbilhão. Alucinações auditivas? Um distúrbio dissociativo infantil desencadeado por uma imaginação hiperativa? Tudo tinha explicação. Tudo precisava ter explicação. Apaguei a luz, mas não antes de pegar a pintura recém-feita, o retrato de mim, e levá-la comigo. Não podia deixar aquilo ali. Na cozinha, sob a luz forte, examinei a tela. A técnica era impossível para uma criança de 7 anos. A renderização da luz na minha camisa, a profundidade nos olhos, era assustadoramente profissional. E então vi no canto inferior direito, onde uma criança normalmente assinaria um rabisco, uma pequena inscrição, pintada com a ponta mais fina do pincel. Uma assinatura. Não o nome da minha filha. Era uma caligrafia cursiva e firme e dizia C.A. Whittaker, 1903. O ar saiu dos meus pulmões. Uma farsa tinha que ser. Sofia tinha visto o nome em algum livro de arte antigo que trouxera da escola e reproduzira. Um último desesperado ato de imaginação. O detalhe do ano era coincidência. Eu me agarrei a essa explicação com a força de um náufrago. Mas então, o detalhe mínimo e chocante. Ao inclinar a tela sob a luz, percebi que a tinta na área da assinatura não estava completamente seca. A tinta nas pinceladas do meu retrato, sim, mas a tinta do nome e da data ainda estava levemente úmida, grudenta ao toque, como se tivesse sido aplicada depois, muito depois do resto da pintura ter começado a secar.
e havia um único minúsculo fio de cabelo preso nessa tinta fresca. Não era o cabelo castanho carroçados de Sofia, era um fio longo, reto e grisalho. Não havia ninguém em nossa casa, nem em nossa vida, com um cabelo assim. Naquele momento, a balança inclinou-se. Todas as explicações racionais, todos os diagnósticos possíveis desintegraram-se diante da evidência física e impossível na palma da minha mão. A tinta fresca, o fio de cabelo alheio, a assinatura de um morto. No fundo, sempre soube. Soube desde o primeiro pincelada estranhamente fluida, desde o primeiro olhar vazio dos retratos. Soube que algo usava as mãos da minha filha, sua inocência como portal para voltar. Não para assombrar, mas para habitar. O presente não era para a colecionadora de mundos, era um kit de ferramentas para um pintor fantasma concluir sua última galeria. Uma galeria de corpos vazios aguardando, um por um, serem preenchidos. E o meu retrato terminado e assinado significava que eu era o próximo na fila. O final é este. Vivo em negação. Joguei fora o estojo de pintura. Levei Sofia a terapeutas que falam em amigo imaginário complexo. As mudanças de comportamento, eles dizem, podem ser trabalhadas. Ela não pinta mais. Os retratos antigos estão guardados no atoco, virados para a parede. Mas a verdade que me recuso a aceitar sussurra todas as noites. O presente anônimo não veio de um estranho. Veio de C.A. Whittaker, 1903. E ele não enviou um brinquedo. Enviou um convite de trabalho. E o pior, o segredo que carrego no meu peito como um bloco de gelo, é que às vezes, quando Sofia acha que não estou olhando, vejo seus dedos se moverem no ar contra a perninha de pijama, em pequenos movimentos circulares, o movimento de quem limpa a ponta de um pincel em um pano invisível. Ela não está brincando, está praticando, porque um trabalho, quando é uma vocação, não pode ser interrompido, apenas adiado. E o vaso, como disseram no meu sonho, está quase pronto. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.